Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova, para todos aqueles que nos acompanham semanalmente neste programa A Luz da Fé. Esta saudação de afeto e de amizade deste vosso irmão, o Padre José António Andrade, da Arquidiocese de Braga. Se bem nos recordamos no último programa, terminámos precisamente com os temas ou os possíveis nomes que se foram dando ao longo do tempo à Santíssima Eucaristia. E vamos ver que os nomes querem também dizer, ou esta variedade de nomes, que sendo um mistério tão profundo, tão grande da nossa fé, não se pode chamar apenas com um nome, não é? Nos nossos dias chamamos mais Santa Missa, Eucaristia, mas imaginai que chamávamos apenas estes dois nomes, não é? Que são os mais conhecidos nos dias de hoje. Estes dois nomes completam-se, não é? Significa que este sacramento é tão abrangente, tão profundo, que precisa destes dois nomes. Eucaristia significa que eu vou lá para dar graças a Deus, para agradecer a Deus a semana que tive, partindo que é a celebração dominical, para a semana que tive com problemas, com dificuldades, com alegrias, mas saber agradecer ao Senhor. Então, tornamos a parte de mais ênfase da Eucaristia. Vou para agradecer. Mas se eu disser Santa Missa, estou a dizer uma outra realidade que não é menos importante, que é, eu vou celebrar, vou participar na Eucaristia para depois viver em missão aquele mesmo acontecimento. Ou seja, aquela palavra que eu escutei, a Sagrada Comunhão que eu recebi, que me vai transformar em Jesus, vai-me permitir que durante a semana eu possa viver muito melhor a minha relação com Deus e com os outros. Permitam-me um exemplo prático. Se porventura nós temos uma dificuldade de relacionamento com alguém e estamos até com dificuldades em perdoar aquela pessoa porque nos ofendeu muito, mas naquele domingo a palavra de Deus diz-me, por exemplo, que eu tenho de perdoar 70 vezes 7, sempre. É natural que eu, a partir daquele momento em que a palavra de Deus me diz com clareza isto, e pude comungar Jesus, porque já me confessei, porque estou na graça de Deus e, portanto, comunguei Jesus na Eucaristia, eu vou depois, durante aquela semana, exercitar muito mais esta capacidade de perdoar. E não quer dizer que ao fim da semana já seja capaz de perdoar, ou até pode acontecer, no meio da semana já poder perdoar. Mas o importante é que eu vou ter muito mais capacidade de perdoar, porque eu estou a viver aquilo que Jesus me disse na Eucaristia. Então, ou na Santa Missa, né? Portanto, as palavras têm a ver sempre com a realidade. No fundo, nós podíamos usar vários nomes, né? Eu venho dar graças a Deus em cada celebração dominical, da semana que tive, da minha vida, dos acontecimentos, e também vou partir para a missão, porque o Senhor me pede que eu saia dali, e por isso, quando temos diácono nas celebrações, ou então o presbítero que preside diz, ide em paz, não é? E de levar esta mensagem, esta boa nova, àqueles com quem eu vos ides cruzar no dia-a-dia, porque depois, durante a semana, nós cruzamos com muita gente que porventura participou na Eucaristia ou não, mas que pode vir a saber que nós somos cristãos por nossos gestos, pelas nossas atitudes, pela nossa forma de falar. Portanto, a nossa participação na Eucaristia ou na Santa Missa vai-me permitir ser muito melhor
na relação com os outros e, naturalmente, também na justiça, na verdade, tudo isso. Então, os vários nomes que se foram dando ao longo dos séculos eram aqueles que naturalmente mais tornavam presente esta realidade. Mas não quer dizer que, mesmo alguns nomes, por exemplo, Santo Sacrifício da Missa, não estamos a dizer mal, porque no fundo, na Eucaristia, na celebração da Eucaristia, Jesus dá-se como se deu na cruz. Portanto, temos aí o Calvário, por isso é que no altar há uma cruz, não é? A cruz que preside à Eucaristia é aquela que me faz recordar sempre que Jesus deu a vida por mim. Portanto, há um sacrifício, não é? Aliás, toda a liturgia do Antigo Testamento era baseada em sacrifícios e sabemos que eram sacrifícios feitos de homens, digamos, convencidos de que Deus perdoaria os pecados por esses sacrifícios, mas agora não estamos a falar de um convencimento, estamos a falar de uma realidade. Aquele sacrifício de Jesus foi por todos nós, de uma vez por todas. Portanto, é justo chamar Santo Sacrifício, Santa Missa, Missa Sacrificial, Ceia do Senhor, porque foi na ceia pascal que ele instituiu este memorial, a fração do pão. Reparem, esse gesto que levou, por exemplo, os discípulos de Emaús, não é? Que vão naquela tarde, domingo de Páscoa, desanimados, abatidos, parece que tudo tinha acabado com a morte de Jesus, e Jesus aparece, fala com eles. No fundo, a estrutura da Eucaristia está ali em São Lucas, capítulo 24, como podeis ler, os discípulos de Emaús, repito, São Lucas, capítulo 24, então eles vão ali a caminhar desanimados. Jesus começa a falar da palavra de Deus, vai desde Moisés até aos evangelhos, até ele próprio, Jesus Cristo, não é? A boa nova por excelência. Eles vão sentindo que lhes arde o coração. Alguma coisa vai mexendo com eles. A palavra de Deus mexe, não é? Não nos deixa indiferentes. Mas só quando, depois de convidarem Jesus, sem saber que era Jesus, a ficar em casa deles, a passar ali a noite, porque a noite estava a cair, quando vão cear e se faz o partir do pão, então percebem, ele é Jesus. E Jesus desaparece porque é um corpo glorioso, agora está ressuscitado. Ora, esse gesto de partir o pão, fracionar, repartir, foi tão marcante que durante tempos e tempos não se dizia vamos à missa, mas vamos à fração do pão, não é? Por isso é que eu já referi num outro programa, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 42 a 47, se diz: os cristãos eram assíduos à fração do pão. Não é? Ela vem em terceiro lugar, porque primeiro eram assíduos à catequese dos apóstolos, depois à união fraterna e depois à fração do pão. Mas este gesto, esta palavra, ou esta expressão, quer significar exatamente Jesus que se reparte. E por isso é que o sacerdote usa uma hóstia maior, daí chamar também hóstia, porque aquela que os fiéis comungam são partículas, né? Muito mais pequena, mas o padre usa uma maior exatamente por este gesto de poder partir e repartir por toda a Assembleia essa Eucaristia, esse pão consagrado, esse sangue consagrado que é Cristo. Então nós temos depois, no próprio Catecismo, uma breve explicação destes termos, não é? Santo Sacrifício, Santa Missa, Missa Sacrificial, o singular sacrifício de Jesus que leva à plenitude de todos os sacrifícios, torna-se presente na celebração da Eucaristia. Portanto, Jesus, num só sacrifício, o que se fazia antigamente em muitos sacrifícios, Jesus faz num só. O que se fazia antigamente eram oferecer animais, como imolação, digamos, como forma de pedir perdão a Deus, imolando um animal. Agora é Jesus que se oferece. É Ele, o seu corpo, que é resgatado, que é naturalmente, digamos, sacrificado, não é? E por isso tem muito mais valor, e é por toda a humanidade. Foi por aqueles daquele tempo, foi por nós, foi pelos que vir depois de nós. Portanto, o que é que significa isto? E por isso é que também as nossas celebrações devem ser mais vividas, mais participadas. Devo-me lembrar sempre que eu estive também no Calvário, mesmo sem existir, mas Jesus já me teve presente. Mas porque fisicamente não pude lá estar, no pensamento de Deus estive lá, mas não estive fisicamente. Então Deus dá-me esta oportunidade de eu poder participar no Calvário, nessa oferta, nessa entrega que Ele fez por mim. Então a nossa participação na Eucaristia é, de alguma forma, esta gratidão profunda, não é? Que nunca será suficiente por esse gesto de entrega de Jesus que não merecia. Quem merecia a cruz éramos nós, mas Ele fez por nós. Então este sacrifício, reparem que é totalmente diferente dos sacrifícios da antiga lei.
A ceia do Senhor, cada celebração eucarística, continua a ser uma única ceia de Jesus, que celebrou com os seus discípulos, simultaneamente a antecipação da ceia que o Senhor celebrará com os redimidos no fim dos dias. Fração do pão. A fração era um antigo banquete ritual que Jesus aproveitou por ocasião da última ceia para exprimir a sua entrega a todos nós. Na fração do pão, os discípulos reconheceram, pronto, como já fizemos essa referência. A Assembleia Eucarística é a Assembleia da Ceia do Senhor, é também uma Assembleia da Ação de Graças, na qual a Igreja encontra a sua expressão. Memorial da Paixão, Morte e Ressurreição, na celebração eucarística, não é a comunidade que é celebrada, mas antes disso, ela descobre e celebra de um modo sempre novo a passagem de Cristo à vida por meio do sofrimento e da morte. Portanto, muita atenção, que corremos um risco, também nos dias de hoje, de desvirtuar a Eucaristia e podermos cair numa tentação muito grande, que é colocarmos nós como centro da celebração. Não é? Eu não queria entrar muito na questão dos abusos litúrgicos, mas a gente sabe que eles existiram e porventura possam existir alguma outra vez, mas é verdade que temos de estar atentos a isso, não é? Porque a Eucaristia não é para eu ser o protagonista. Reparem que muitas vezes se pede nas celebrações das festas com crianças que sejam as crianças a fazer tudo. Pois é evidente que todos sabemos que as crianças são ternurentas, são simples, mas nem sempre devem, por exemplo, proclamar a palavra, a não ser que leiam muito bem. Há miúdos que leem de facto muito bem, mas a palavra de Deus deve ser proclamada por quem consegue proclamar bem. Não é questão de ler, é ser porta-voz de Deus para os outros. E não se trata de um exibicionismo. Quem proclama a palavra de Deus, quem faz as admonições durante a celebração, chamado condutor da celebração, quem faz o acolhimento na própria Assembleia Eucarística, são pessoas que prestam o seu serviço. Não estamos ali para... Aquele que preside não está para se exibir, está para ser em nome de Jesus Cristo. Portanto, é muito importante esta consciência de que o centro da celebração é sempre Jesus. Mesmo que haja um batizado, um casamento ou um crisma, não são as pessoas que são o centro, é Jesus Cristo. Pronto, muitos sacramentos podem ser celebrados durante a Eucaristia, como sabemos, não é? Mas é importante que o protagonismo da celebração esteja sempre em Cristo. Imaginemos mesmo um matrimónio. Pode acontecer um matrimónio na missa paroquial, ou então fora da missa paroquial, mas também com a celebração da Eucaristia. Pois esse sacramento é Cristo que vai unir aqueles noivos, aquele homem e aquela mulher. Portanto, o centro continua a ser Cristo, não é? Se há um batismo, o centro é Cristo, porque é Cristo que vai fazer daquela criança ou daquela pessoa, mesmo que seja adulta, um novo templo vivo do seu espírito. Portanto, o centro de qualquer celebração é sempre Jesus Cristo. E toda a celebração está voltada para Deus. Não há missas para Nossa Senhora, por exemplo. Há missas através de Nossa Senhora, naturalmente. Portanto, a liturgia mariana, mas percebendo sempre que o centro e para onde converge a liturgia é sempre para Deus. Através de Maria Santíssima, através dos santos, não é? Mas é sempre para Deus. Por isso, por exemplo, um exemplo muito prático, não é? E que às vezes se incorre muito em erro. Numa missa, em dia de Nossa Senhora, por exemplo, Imaculada Conceição, a Assunção de Nossa Senhora ao céu, Santa Maria Mãe de Deus, o cântico da entrada nunca deve ser mariano. Mesmo sendo a liturgia apontando para Nossa Senhora como referência. Mas o cântico de entrada é sempre para Deus, porque eu vou celebrar o encontro com Deus. Não é? A liturgia aponta sempre para Deus. Como é que terminam as orações? Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Portanto, toda a oração é elevada para Deus. Até o terço. Não é? O terço não é para Nossa Senhora, é para Deus. Passando por ela. Ela, que é a nossa mãe, entrega a Deus a nossa oração, mas passa sempre por ela para Deus. Portanto, então é importante percebermos que a celebração da Eucaristia, por excelência, o centro é sempre Jesus, que nos encaminha para Deus. Não é? E, portanto, o protagonismo
principal está em Jesus Cristo e não nas pessoas. Muita atenção, porque às vezes pretendemos dar um lugar demasiado de destaque às pessoas e como que esquecemos Jesus Cristo. Para não falar, por exemplo, porque acontece, já me aconteceu na minha vida de parco, uns noivos não me pediram diretamente a mim, mas pediram ao grupo coral que não cantasse o Pai Nosso e em vez do Pai Nosso cantassem outro cântico mais bonito. Não. É evidente que não pude deixar fazer isso porque não há nada mais bonito que o Pai Nosso, naturalmente, não é? E, portanto, não podemos trocar, não podemos, não é? Não nos dá o livre-arbítrio, porque, repito, isso era tornar aquela celebração tendo como centro aquelas pessoas, não. Então, não se pode nem mudar leituras, também já aconteceu de alguns quererem mudar leituras nos dias do casamento por outros poemas. Naturalmente que isso não é válido de forma nenhuma, não é? Porque a palavra de Deus é sempre atual, sempre, não é? A palavra de Deus não muda, não é? É importante que eu tenha consciência disto. A palavra de Deus é que me orienta, tem sempre uma verdade, tem sempre frescura, tem sempre atualidade, não é? Pensar que a palavra de Deus, por ter 2000 anos ou 3000 anos, não vale, isso é uma tontice de todo tamanho. Portanto, é a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que nos dá vida, é a palavra de Deus que nos faz mais cristãos, a sério. Então, é importante pensar nesta questão muito concreta, e eu estou a gastar um bocadinho mais tempo neste tema, porque me parece fundamental. O centro da celebração é Jesus Cristo. Sejam quem for as pessoas que estão a participar, crianças, predominantemente crianças, ou predominantemente jovens, ou predominantemente adultos, ou seja um casamento, seja um batizado, seja um crisma, ou até a ordem, o sacramento da ordem, o centro é sempre Jesus. E depois temos a Santa Divina Liturgia, isto é, na celebração eucarística, unem-se numa única festa a Igreja Celeste e Terrestre, também já falámos alguma vez nisto, não é? Perceber claramente que na celebração, as três etapas da mesma Igreja, não há três igrejas, há uma só. A Igreja peregrina, isto é, todo o povo de Deus, que estamos aqui na Terra, a caminho desse encontro com Deus, somos a Igreja peregrina. Depois a Igreja purgante, aqueles irmãos e irmãs que estão em purificação, que estão em processo de purificação para poderem ver Deus face a face. E Deus permite esse segundo momento de salvação, que é, após a morte, a pessoa ainda não consegue ver Deus, mas está muito próximo, não é? Chamamos a isso almas do purgatório. Portanto, as pessoas que estão em processo, em tempo de purificação. Não é um espaço. O purgatório não é nenhum espaço. É um tempo que Deus nos oferece. E claro que em Deus não há tempo, o tempo é só para nós, esta questão sempre difícil de percebermos, mas para Deus não há tempo, porque está fora do cronos, da cronologia, mas nós precisamos do tempo. Então por isso é que alguém pode passar pelo purgatório aquilo que chamamos a vida inteira, e outros podem passar pelo purgatório aquilo que chamaríamos uns dias, uns meses, umas horas. Enfim. O ideal, como sabemos, é que naturalmente após a morte encontrarmos com Deus. Isso é o ideal. Ponto. Quando não é possível, então Deus oferece, pelo menos para aqueles que já estão em processo de salvação. Infelizmente, para quem rejeitou Deus durante a vida, naturalmente fica fora de Deus para sempre. Isso também é claro e não podemos andar aqui com fugas. É sermos claros. Há salvação e a salvação é depois da morte encontrar-me com Deus, ainda que tenha de passar por um tempo de purificação. E, infelizmente, aqueles que se rejeitaram sempre Deus, que puseram sempre Deus de lado, depois da morte ficam fora de Deus. É lógico. Deus não leva ninguém à força, porque Deus respeita a nossa liberdade. Agora, o que é importante é ter esta consciência. Durante uma celebração, é como que o céu descesse à terra. Então, estas duas dimensões de igreja, da mesma igreja, a peregrina e a purgante, unem-se, mas também a triunfante, os santos, não é? Aqueles que já passaram pela terra como nós, foram homens e mulheres como nós, leigos, ou sacerdotes, ou religiosos, ou consagrados, mas que agora, junto de Deus, já louvam eternamente o Senhor Deus, estão numa liturgia constante, não é? Aliás, a nossa liturgia aqui na terra é uma antecipação da grande liturgia celeste, não é? No fundo, naquilo que chamamos o céu, que é Deus, não é? Em Deus, todos os santos e anjos louvam permanentemente o Senhor.
Portanto, aí sim a liturgia celeste permanente, não é? A alegria, a festa permanente. Mas em cada celebração da Eucaristia, reparem, não depende da igreja em si, se é uma catedral, se é uma capelinha pobre, se é uma igreja paroquial. O que importa, mesmo que seja ao ar livre, esta celebração da Eucaristia tem sempre como centro Jesus e a união das três dimensões da igreja, para podermos efetivamente sentir que estamos a louvar a Deus e os santos e os anjos elevam esse louvor para Deus, mas também estamos a pensar e a pedir por aqueles que estão em purgatório para que possam efetivamente encontrar-se mais depressa possível com Deus, e aqueles que estão junto de Deus intercedem por nós no nosso dia-a-dia. Portanto, esta comunhão profunda acontece em cada celebração da Eucaristia. Então é muito importante perceber que este mistério, que é a Eucaristia para nós, é sempre um mistério, mas este sacramento que é de uma importância fundamental. E, portanto, deixar de participar neste sacramento é perder esta vitalidade toda. É perder a força viva da palavra, é perder o sabor de Jesus na própria comunhão. Isto é, sabor não é apenas sabor do sentido de sabor, digamos, do paladar, não. Este deixar-me conduzir por esta grandeza de Deus, de me deixar transformar por Ele, deixar que a minha palavra, que os meus gestos, que o meu olhar se pareçam mais com Jesus, não é? Por isso, então, precisamos de dar um valor grande a esta celebração. Nós, finalmente, depois chamamos Sagrada Comunhão, porque na Santa Missa nos unimos a Cristo e nele nos unimos uns aos outros. Fala-se, por isso, de Sagrada Comunhão. Reparem, comungar Jesus Cristo, agora estamos a falar da comunhão eucarística, o que é que significa? Entrar em comum união com Cristo e com os outros. Não é? E é importante também aqui clarificar algumas ideias, porque às vezes há ideias exageradas de parte a parte. Não é? Há quem ache que só não merece comungar, nunca está preparado para comungar, porque é muito pecador. Há quem comungue sempre, sem se preparar, sem fazer... São exageros. Portanto, primeiro, é evidente que a doutrina da Igreja é muito clara. Devo comungar estando na graça de Deus. E o que é estar na graça de Deus? Não ter pecados mortais, pecados graves. Não é? Então, se eu não tenho pecados graves, sempre que participo na Santa Missa, devo comungar Jesus na Eucaristia. Por outro lado, não pensar que eu não mereço, porque sou muito pecador, porque tenho falhado muito, porque não. Não, eu não mereço. Claro que nunca merecemos, porque nós somos sempre pecadores, até à hora da morte. Mas também não comungamos por merecimento, não é um prémio que Jesus nos dá. Tu és o melhor do mundo, vais comungar. Não. A Sagrada Comunhão vai-me ajudar a purificar-me, a aperfeiçoar-me. Então podemos dizer que ela é remédio para os pecadores. Não é prémio para os justos, é remédio para os pecadores. Mas também depois é importante que eu não comungue de forma banal, não é? Porque é normal ir à comunhão, vou à comunhão. Ou então, nunca vou à missa no dia de casamento, vejo outros a comungar, vou lá comungar. Não, é evidente que não, são exageros, não é? Temos que purificar isto. Temos que perceber que a comunhão implica que eu quero estar em comunhão íntima com Cristo e com os irmãos. E por isso podemos chamar Sagrada Comunhão. Portanto, entrar nesta intimidade. Eu vou receber a Eucaristia, Jesus na Eucaristia, por isso basta uma vez no dia. Não é? Podemos, o máximo, participar em 2 missas por dia, mas é o máximo, não é? A não ser por questões de que se prestam serviços, será? Imaginemos organistas, cantores, que às vezes têm que exercer esse ministério em mais que uma celebração, mas de preferência comungarmos apenas 2 vezes. E permitam-me aqui também um breve esclarecimento, porque começa já a haver celebrações da Eucaristia e celebrações da Palavra de Deus. Até porque a falta de sacerdotes implica muitas vezes haver a celebração da Palavra, mas não só. Mesmo que haja padres, também é bom que uma vez ou outra, em dia de semana, por exemplo, ou então naquelas circunstâncias em que os padres têm várias paróquias, não podem celebrar todas as missas ao domingo,
tem que alternar entre sábados e domingos, e para que as pessoas ao domingo, porque é sempre o dia grande da ressurreição, possam ter um momento celebrativo. Imaginamos que o padre celebrou missa naquela paróquia no sábado, no domingo pode haver uma celebração da palavra, desde que haja pessoas que estejam preparadas para a fazer. Não é qualquer um que faz uma celebração da palavra, mas também não é o fim do mundo, não é? É sempre possível o ministro da comunhão fazer uma celebração da palavra. E isso permite que as pessoas possam, efetivamente, participar na Eucaristia no domingo, e no sábado e no domingo ter a celebração da palavra, onde podem escutar a palavra novamente e comungar Jesus na Eucaristia. Mas, agora imaginemos que uma pessoa vai a uma celebração da palavra, de manhã, e comungou. E à tarde, porque, imaginemos, surge um funeral, ou então a pessoa teve a oportunidade de ir à Eucaristia e vai. E pode comungar também. Porque primeiro comungou numa celebração da palavra, mas o lugar central da Sagrada Comunhão é a Eucaristia. Pronto. Então a pessoa já comungou de manhã, pode voltar a comungar na Eucaristia. Mas agora vamos inverter os termos. A pessoa foi de manhã à Eucaristia, comungou. Se por qualquer razão, ou a meio da manhã, ou à tarde, ou à noite, vai a uma celebração da palavra, já não deve comungar, porque já comungou na Eucaristia. Portanto, se primeiro comungou na celebração da palavra, pode depois comungar na Eucaristia. Se não comungou, se só comungou, já comungou na Eucaristia, não deve comungar na celebração da palavra. Penso que é importante este esclarecimento para não banalizarmos também a Sagrada Comunhão, mas para a valorizarmos e percebemos que importa é comungar para eu me deixar transformar em Cristo, e não é pela quantidade de vezes, mas é pela fé, pela confiança com que eu comungo e pela humildade com que eu faço. Então que nós possamos comungar bem Jesus na Eucaristia e, sobretudo, nos deixemos transformar bem por Ele, que é o mais importante. Então peço ao Senhor que derrame sobre nós a sua bênção, para que a partir também de hoje, cada um de nós possa valorizar este momento celebrativo da nossa vida, sobretudo a comunhão eucarística, que nos possa transformar sempre ao jeito de Jesus. O Senhor derrame sobre todos a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.